Esse aqui é um anime que eu assisti e pessoalmente dei uma nota 8. Ele é um anime de viagem para outro mundo, mas infelizmente é que não vamos ver o caminhão Kun atropelando alguém. A história se passa basicamente em um mundo onde todos nascem com estrelas mágicas, e a Femícia veio a esse mundo sem nenhuma estrela. E assim que seus pais souberam disso, eles a expulsaram de casa. Seus amigos se voltaram contra ela, atirando pedras e a forçando a fugir, até que ela encontrou um slime que mudou completamente sua vida, e ela o chamou de Sora, fazendo uma referência a Yusuke no Sora. Tô brincando, é uma referência a Céu Azul. Mas antes disso tudo, a história começa com um homem esculpindo uma peça de madeira quando ele ouve o choro de um bebê. Animado, ele corre para dentro de casa e a empregada lhe diz que eles tiveram uma menina muito saudável. Sua esposa então pergunta ao seu marido qual será o nome do bebê, e ele, muito animado, diz que o nome dela será Femícia. Depois de algum tempo, vemos que a Femícia está bem maior e o seu pai estava trabalhando na casa deles. Ela leva comida para ele e então todos se sentam para comer. Enquanto comem, a Femícia acidentalmente se engasga com o pão e o seu pai rapidamente cria água com magia para ajudá-la. O seu irmão lhe diz para comer devagar, mas ela responde que está crescendo e que por isso precisa comer muito. Mais tarde, quando voltam para casa, a sua mãe os recebe com um sorriso e percebemos aqui que a Femícia tem uma vida muito agradável, mas isso tudo está prestes a mudar. Durante os afazeres normais, o seu irmão a provoca, dizendo que ela deve aprender a usar um pouco de magia básica, e sua mãe a defende, dizendo que ela aprenderá em seu próprio ritmo. Agora todos se sentam juntos para uma refeição feliz em família, e mais tarde, enquanto brinca com seus brinquedinhos, ela toda feliz diz que seu aniversário está chegando, e o seu pai diz que ela vai ganhar um presente especial, que no caso é a sua habilidade. E no momento em que eles estão conversando em família, alguém bate na porta deles. Quem está chamando é a senhora Luba, do vilarejo deles. Ela tem a habilidade de vidente e diz que veio desejar felicidades à Femícia em seu aniversário. A mãe dela a recebe em casa, e a vidente se lembra de sua visita à Femícia quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Na época, a vidente percebeu que a Femícia tinha lembranças de sua vida passada, e a Luba pediu para ela não contar isso a ninguém, pois isso só causaria problemas. Agora, depois de dar uma pequena olhada no futuro da Femícia, a vidente diz que ela terá uma boa habilidade e se despede, dizendo que já fez o seu trabalho, então ela vai embora. No entanto, enquanto ela vai embora, ela olha para trás preocupada, e então o grande dia finalmente chega. A Eve finalmente completou 5 anos de idade, e agora ela foi até a igreja com seus pais. Lá, o padre disse que hoje ela receberá sua habilidade mágica. Ele pede para que ela venha e toque na água benta. Depois de fazer isso, ela se afasta e o sacerdote pronuncia algumas palavras mágicas para formar uma bolha de água, por meio da qual recebe uma mensagem divina. Ele então diz que a garota possui a habilidade de domador, a única habilidade que permita que um humano interaja com um monstro. Os pais da Femícia ficam muito felizes, mas quando o sacerdote verifica o número de estrelas da habilidade dela, ele fica chocado ao ver que ela não recebeu nenhuma estrela. O padre fica revoltado com isso, e o pai da Femícia diz que deve haver algum engano, mas o sacerdote diz que uma mensagem divina nunca poderia estar errada. Em casa, o pai da Femícia fica muito furioso com isso. Ele bebe e grita, dizendo que todos em sua família têm estrelas, exceto ela. Sua esposa tenta acalmá-lo, mas ele está tão furioso que quebra os brinquedos favoritos da Femícia, quebrando até mesmo aquele que ele havia feito para ela. Ele pergunta a sua esposa, perguntando se a Femícia é realmente sua filha, e isso a faz chorar. E quando a Femícia tenta confortá-la, o seu irmão mais velho agarra sua mão com força, a afastando. Ela chama pela sua irmã mais velha, mas ela está com nojo e a ignora. O seu irmão a expulsa de casa, mandando ela desaparecer, e é exatamente isso que ela faz, mas o tormento não termina aí. Quando ela estava do lado de fora, todos na aldeia descobriram sua baixa posição e começaram a criticá-la duramente. As crianças começaram a atirar pedras nela, a fazendo sangrar muito e a forçando a correr. Ao parar, ela vê os aldeões a cercando com olhares de ódio. Ela foge da aldeia e se pergunta o que ela fez para ser tão odiada. Ela então chega à conclusão de que não pode mais voltar para casa e começa a chorar. Sozinha, ela caminha pela floresta por horas enquanto chove, e por fim ela encontra uma caverna e entra nela para se manter seca. E como está frio, ela tenta acender uma fogueira usando sua magia de fogo, mas ela não consegue, e depois de muitas tentativas, a sua visão fica embaçada e ela desmaia. Quando acorda, ela vê uma mulher idosa sentada nas proximidades. Felizmente, se trata da Luba, e ela revela à pequena garota que a sua previsão mostrou que isso aconteceria com ela. Então ela dá uma sopa para a pequena garota beber, e a Femícia a toma alegremente. Mais tarde, a velha Luba se senta com a Femícia e lhe entrega uma bolsa mágica e um livro, dizendo que esses itens a partir de agora são dela, e que eles serão muito úteis a partir de agora. A velha Luba então começa a cuidar da Ivy como se ela fosse sua própria filha, a ensinando sobre o mundo, a ensinando a ler, escrever e a sobreviver. Com o tempo, a Femícia passa a confiar nela e a considerá-la como sua nova família. No entanto, um dia, quando a velha Luba sai para a aldeia, ela nunca mais volta, e isso preocupa a Femícia, que decide ir até a aldeia para descobrir o
que aconteceu. Ao chegar, o coração da Femícia se despedaça ao ouvir as pessoas dizendo que a velha Luba morreu. E para piorar ainda mais sua situação, ela presencia o seu pai dizendo ao chefe da aldeia que a sua própria filha deve ser morta, pois o fato dela não ter uma estrela significa que ela amaldiçoa todos ao seu redor. Eles chegam até mesmo a dizer que a velha Luba morreu por conta da Femícia, e essa traição cruel vindo de sua própria família destrói completamente o espírito da Femícia. Em sua mente, ela imagina sua mãe dizendo que teria sido melhor se ela nunca tivesse nascido. Logo em seguida, o chefe da aldeia reúne todos os moradores e os incentiva a caçar e matar a pobre garota, afirmando que enquanto a Femícia estiver viva, todos eles estarão amaldiçoados. Desesperada, a Femícia foge para salvar sua vida, se sentindo completamente traída por seu próprio povo. Ela corre sem parar até chegar a um local seguro na floresta. Para se proteger, ela improvisa alarmes usando panelas e frigideiras, garantindo que qualquer aproximação seja detectada. Em seguida, ela pega uma bolsa mágica que vinha escondendo e guarda todos os utensílios de cozinha dentro dela. Ela também coloca outros itens importantes na bolsa, incluindo algumas poções. Agora, com tudo pronto, ela se prepara para enfrentar sua nova vida cheia de desafios, dizendo para si mesma que ela é indesejada e rejeitada. No dia seguinte, ao explorar a área, ela encontra um depósito de lixo e começa a procurar por itens úteis. Durante a busca, ela puxa uma sacola e, sem querer, acaba derrubando diversas armas no chão. Felizmente, nenhuma delas a fere, e ao olhar dentro da sacola, o seu coração se enche de esperança ao encontrar algumas roupas, uma poção de cura e um mapa. E enquanto continua organizando os objetos dentro da sacola, ela ouve vozes se aproximando. Alguns homens aparecem e eles mandam os slimes limparem o lixo. E ao perceber que eles estão procurando por ela, a Femícia foge o mais rápido que pode. E enquanto está escondida, o seu coração dispara ao ouvir que há uma recompensa por sua captura, seja viva ou morta. Ela percebe que não vai ter paz enquanto não estiver bem longe dessas pessoas. Então ela foge novamente e passa a noite sob uma árvore. Na manhã seguinte, ao atravessar uma área de pântano, um vento forte sopra, fazendo ela quase perder o equilíbrio, até que de repente ela sente algo pegajoso em sua perna, e ao olhar para baixo, ela percebe que alguns slimes estão grudados nela. E antes que ela possa reagir, mais slimes aparecem e começam a atacá-la. A Femícia corre para salvar sua vida, mas os slimes continuam a persegui-la. Ela corre o máximo que pode, mas acaba escorregando e rolando morro abaixo. No meio da queda, ela se agarra a um galho de árvore que infelizmente não aguenta o peso e se quebra, fazendo-a despencar ainda mais. No impacto, ela se machuca, mas rapidamente pega uma poção de cura e trata seus ferimentos. Ao se levantar, ela se depara com um belo lago à sua frente. A água está cristalina e parece perfeita para um belo banho. Sem pensar duas vezes, ela tira suas roupas e mergulha na água gelada. A sensação para ela acaba sendo incrível. A água fria relaxa o seu corpo e sua mente, e depois do banho, ela se senta à beira do lago e toma uma decisão importante, a decisão de que ela quer viver sua vida ao máximo. Agora, determinada a sobreviver, ela decide mudar sua aparência. Ela pega uma lâmina e corta o seu cabelo, deixando curto. Ela também decide assumir um visual masculino. Afinal de contas, viajar sozinha como uma garota indefesa pode ser muito perigoso. Dentro de sua bolsa, ela encontra algumas roupas masculinas e rapidamente as veste. E agora, com sua nova identidade formada, ela decide mudar o seu nome para Eve, um nome inspirado na planta que cresce e se adapta mesmo sob as piores condições. No dia seguinte, durante a sua jornada, a Eve ouve um barulho vindo de um campo verde. Curiosa, ela se aproxima e, ao olhar entre as plantas, ela encontra um pequeno slime muito fofo escondido. Interessada, ela abre o seu livro para aprender mais sobre a criatura, e o livro a informa que esse é um slime sem nome, sendo esse o slime mais fraco que existe. Ela então olha para o pequeno slime e diz para o pequeno que ele é o mais fraco de sua espécie, assim como ela. E enquanto pensa em um nome para o slime, um vento forte sopra e o pequeno slime acaba rolando pelo chão. Depois de pensar um pouco, a Eve decide chamar o slime de Sora, e ao ver como ele é frágil e nem mesmo pode se mover sozinho, ela dá uma olhada no livro e descobre que o Sora é tão fraco que um simples toque pode fazê-lo desaparecer. Preocupada, ela se pergunta se pegá-lo pode fazer com que ele desapareça. Então, com muito cuidado, ela vira o Sora e volta a ler. O livro então diz que esse tipo de slime tem uma vida útil de menos de um dia, e o livro também não tem muitas informações sobre ele. De repente, uma grande rajada de vento sopra o Sora para ainda mais longe. A Eve, assustada, corre para salvá-lo, impedindo de cair no rio abaixo bem a tempo. Ela pensa em como pode proteger essa pequena e fofa criatura, dizendo que mesmo que a sua vida útil seja de apenas um dia, ela quer ficar ao lado do Sora até lá. Quando a noite chega, ela decide ficar acordada para garantir que ele continue vivo. Ela conversa com o Sora, contando-lhe toda a sua história, e até mesmo dizendo que ela tem memórias de sua vida passada. Ela fala a noite toda, e de manhã, quando acorda, ela percebe que adormeceu. Ela procura pelo Sora e fica chateada, achando que ele se foi. Seu rosto se enche de lágrimas
lágrimas e ela se sente sozinha mais uma vez. Porém, mesmo assim, ela decide que deve continuar andando e procura o seu mapa para seguir em frente. Porém, quando ela o abre, o Sora sai do mapa. Ela se sente feliz e aliviada porque o Sora sobreviveu. E isso é mais do que a prova de que aquele livro estava errado. Ela então olha de volta para o livro e decide aprender a domar o Sora. No livro é dito que ela precisa injetar sua mana na criatura e depois o nomear. Então ela se aproxima e toca a cabeça do slime. Ele começa a brilhar, mostrando que ela está fazendo isso corretamente. E o nome, felizmente, ela já decidiu. E assim que ela o chama de Sora, um cristal azul aparece em sua cabeça, provando que ela o domou. Após ser domado, o Sora salta em sua direção e ela o segura, dizendo que ele é o seu primeiro amigo. No início do dia seguinte, ela monta uma armadilha e consegue capturar um rato da montanha. Ela prepara o rato com cuidado, embrulhando em uma folha de banana e o colocando em sua bolsa. E em seguida ela convida o Sora a fazer um grande banquete com ela esta noite. Ela verifica no mapa o caminho para a capital real, mas ele não está marcando lá. Então ela decide ir primeiro para uma vila próxima, na esperança de encontrar um mapa melhor lá. De repente, uma rajada de vento manda o Sora para longe, mas a Eve o pega bem a tempo. Nesse momento, ela ouve um barulho estranho. Ela rapidamente coloca o Sora na sua bolsa e começa a correr. Ela sobe um galho de árvore e vê uma horda de formigas mortais se aproximando. Quando elas passam, a Eve se sente aliviada e leva o Sora para fora. E nesse momento, ela fica surpresa ao descobrir que o Sora está um pouco maior e mais pesado. Nesse momento, ela percebe que durante a sua fuga, ela cortou o seu rosto em um galho. Ela então coloca o Sora no chão e procura uma poção azul para tratar seus ferimentos. E como as poções estão vencidas, uma só não é o suficiente. Então ela usa todas elas e procura por mais, mas não encontra nenhuma. Ela diz ao Sora que deve ter perdido algumas pelo caminho enquanto corria. Então ela continua sua jornada e perto da cidade mais próxima, ela vê um cartaz de procurada com uma grande recompensa por sua cabeça. Ela rasga o cartaz, mas então ela vê mais cartazes espalhados e continua rasgando todos eles pelo caminho. Quando ela chega ao vilarejo, a Ivy percebe que todos estão usando magia, até mesmo para as tarefas mais simples. Ela continua andando e vê um açougue. Então a ideia de vender um rato da montanha passa por sua cabeça, mas o medo de ser identificada a faz querer ir embora. No entanto, o proprietário a percebe e a detém. Ele pergunta o que há de errado, porque ela está observando tanto, e ela diz que está ali para vender sua carne. E ao inspecionar a carne dela, ele diz que a carne dela está muito fresca, revelando que ele tem uma habilidade de sentir odor de 2 estrelas. Ela lhe dá toda a carne que pegou, e ele promete lhe entregar 100 moedas para cada rato da montanha que ela trouxer. Após conseguir um pouco de dinheiro, a Ivy vai até a padaria, pois ela está sentindo muita fome. Uma senhora rapidamente sai e pergunta o que ele quer comprar. A Ivy começa a escolher o pão, e a senhora diz que cada pão vale 20 moedinhas. A Ivy então lhe entrega o dinheiro e elogia o pão da senhora, dizendo que ele parece muito delicioso. A senhora o chama de garoto engraçado, e depois de receber o seu pão, a Ivy vai embora rapidamente. Ela se senta em uma árvore com o Sora, divide o seu pão com ele e começa a comer. Mas quando ela olha para o Sora, ela percebe que ele não quer comer esse pão. No dia seguinte, eles voltam para a floresta para caçar ratos da montanha. Nesse momento, a Ivy avista um depósito de lixo, e lá ela encontra mais poções de cura, e obviamente a maioria delas estão vencidas. Então ela começa a selecionar as que ela pode usar. O Sora fica ali observando, e quando a Ivy coloca as poções azul de lado, o Sora rapidamente as absorve. Então a Ivy o dá lixo para ele descartar, mas o Sora se recusa. Em seguida, ela o dá uma poção azul, e o Sora a absorve rapidamente. Quando ela dá uma poção vermelha para ele, o Sora a recusa, e a Ivy começa a descobrir o padrão alimentar do Sora. Mais tarde, a Ivy vai até o açougue para vender seus ratos da montanha. Depois, ela compra outros tipos de pães e se diverte na água. Mais tarde, ela dá ao Sora uma poção azul enquanto ela come o seu pão. E no dia seguinte, enquanto passeava pela aldeia, a Ivy avista alguns aventureiros e percebe que são eles que estão procurando por ela. Ela fica um pouco assustada, mas eles não a reconhecem e perguntam o que ela tem dentro de sua bolsa mágica. Ela foge rapidamente e os aventureiros dão risada, chamando de garotinho assustado. Enquanto ela corre, o açougueiro a detém e pergunta se ela pegou algum rato do campo. Ela diz que ainda não pegou nenhum, mas então ela percebe o cartaz de procurada novamente, e isso a assusta ao ponto dela fugir rapidamente, prometendo retornar depois. Ela então chega à padaria, e a proprietária diz que fez o pão favorito dela hoje, mas a Ivy vê o seu pôster de procurada lá também e foge, ignorando até mesmo o pão gratuito que a proprietária da padaria ofereceu para ela. Agora vemos a Ivy sentada em um galho de árvore e ela está chorando muito. Ela pega o Sora e pergunta se ele acha que existe algum lugar onde ela possa viver em paz. Ela abraça o Sora e a noite finalmente cai. Então, no dia seguinte, enquanto caminham pela floresta, a Ivy chega à conclusão de que ela deve deixar essa aldeia logo, pois aqueles pôsteres de procurado estão por toda parte. Nesse momento, ela olha para frente e vê 2 caminhos. Ela verifica o mapa, pensando em qual caminho seguir, e de repente o Sora começa a tremer, e a Ivy percebe que o Sora está com fome. Ela o responde dizendo que também está com
com fome e promete encontrar algo enquanto caminha. Mais à frente, ela avista um rio e decide encher seu frasco de água. Perto dali, ela vê uma árvore cheia de frutas e diz ao pequeno Sora que ele deveria tentar comer algo novo. Ela então começa a se aproximar da árvore, mas o Sora por algum motivo parece assustado e a Ivy logo percebe o motivo. Aquela árvore na frente dela é um monstro que ao vê-la cospe os humanos que estava engolindo para fora. Assustada, a Ivy agarra o Sora e corre para salvar sua vida. E quando eles chegam a um local seguro, a Ivy percebe que a sua mão está muito machucada. Ela se sente tonta e percebe que não tem mais poções, pois o Sora devorou todas. O Sora então pula em seu braço e começa a se alimentar do seu sangue. Ela olha para o Sora e chega à conclusão de que já que ele é um monstro, ele pode muito bem comer humanos. E por incrível que pareça, para ela, morrer alimentando o Sora não é algo ruim. A Ivy então fica inconsciente e quando ela acorda, o céu já está completamente escuro e ela percebe que o Sora não estava a comendo, mas sim curando seus ferimentos. Mas no fim ela chega à conclusão de que mesmo se ela tivesse morrido ou Sora tivesse a comido, isso não importaria, pois ela é apenas uma criança indesejada. Na manhã seguinte, o Sora acorda, pulando em volta dela. A Ivy o segura e percebe que o seu ferimento já está completamente curado. Ela agradece o Sora por tê-la salvada, e o Sora dessa vez solta alguns sons, e a Ivy fica entusiasmada, dizendo que o Sora falou pela primeira vez. Ela o segura alegremente no alto, dizendo que tudo que o Sora pode dizer é cocô. Ela se emociona novamente e diz para o pequeno Slime que ela não tem ninguém além dele. No dia seguinte, quando a manhã começa, o Sora começa a dizer cocô sem parar, agindo exatamente como um despertador. Depois que ela acorda, ela diz ao Sora que eles vão continuar a jornada deles, mas antes disso, eles se sentam para comer uma refeição. A Ivy come algumas frutas, enquanto o Sora consome algumas poções. De repente, a Ivy percebe que o Sora está pulando e se movimentando, e isso a surpreende, pois agora ele está parecendo muito mais resistente. E enquanto a Ivy pensa e come, o Sora começa a fazer barulhos, mostrando que ainda está com fome. Então, os dois vão para o depósito de lixo, e primeiro, a Ivy encontra algumas roupas dentro de uma caixa. Em seguida, ela encontra alguns frascos de poções vencidas. Ela então dá uma poção azul para o Sora, que a come rapidamente. A Ivy tenta dar ao Sora outras poções, mas ele se recusa. No entanto, quando a Ivy mistura as poções e as oferece novamente, o Sora as come. Depois disso, eles continuam sua jornada, com o Sora parecendo mais forte e mais brincalhão. De repente, a Ivy vê algumas bagas e corre para pegá-las. Ela tenta dar algumas para o Sora, mas o Slime faz uma careta, não querendo comê-las. A Ivy colhe as bagas e mais tarde eles se sentam juntos para comer. E quando a Ivy está prestes a comer, o Sora já terminou rapidamente sua refeição. Então a Ivy lhe dá mais para comer. E ao ver que o Sora está comendo demais, a Ivy começa a se preocupar. Ela tenta dar mais poções para o Sora, mas ele come tudo em segundos. Então ela decide contar uma história para dormir, pois se ele estiver dormindo, ele vai parar de gastar sua energia e ficar pedindo por mais comida. Agora, sentada em uma árvore, ela começa a contar uma história que ouviu quando era mais jovem. A história onde houve uma guerra mundial. Na época, o rei reuniu magos para fazer previsões sobre como a guerra terminaria, e o futuro revelou o fim do mundo por causa da guerra. Então, eles usaram uma magia poderosa para proteger o mundo. No entanto, ninguém até agora sabe que magia era essa. Na história, apenas dizia que uma criança de outro mundo viria e a usaria. E no meio da história, os dois adormecem. Pela manhã, o Sora acorda a Ivy novamente, agindo como um despertador. Mas a Ivy rapidamente encosta em sua cabeça. Quando verifica sua bolsa, ela grita com o Sora, pois ele comeu todas as poções. Mais tarde, eles vão novamente capturar os ratos da montanha. Mas ao se aproximarem, eles percebem que no lugar dos ratos há uma cobra presa. A Ivy pensa, talvez eu consiga vendê-la também, mas ela tem medo de se aproximar. Então ela tira um pano da bolsa, pega a cobra e a amarra com uma corda. E enquanto ela caminha em direção à próxima cidade, a Ivy sente um cheiro estranho no ar. O Sora também parece assustado. Então a Ivy segue o cheiro e descobre um cavalo morto caído no chão. Ao se aproximar, ela encontra muitos homens mortos também. Ela fica tão assustada que foge dali, ainda segurando a cobra que capturou. Ela continua correndo até chegar a um local distante. E quando avista uma cidade próxima, ela entra rapidamente pensando que precisa contar a alguém sobre isso. Ela avista a guilda e decide entrar. As pessoas na recepção olham para ela e perguntam o que há na bolsa. A Ivy revela que tem uma cobra. Um homem então lhe diz para levar a cobra para vender para um apotecário. Ela então menciona que encontrou cadáveres pelo caminho. A recepcionista então pede para que ela se aproxime e dê mais detalhes. E enquanto ela explica, um homem chega e pergunta o local exato. A Ivy os informa tudo, dizendo que foi bem perto da cidade. Ele então instrui os outros aventureiros a saírem para investigar. E antes de sair, ele diz a Ivy que se a informação for verdadeira, ela receberá uma boa recompensa. O recepcionista entrega para ela um documento e pede que ela volte mais tarde para receber a sua recompensa. Depois disso, a Ivy vai até um apotecário para vender a cobra. O homem a examina e diz que essa é uma cobra rara. Ele oferece 3 moedas diferenciadas por essa carcaça. A Ivy então faz suas contas mentais e percebe que essas moedas diferenciadas valem
valem o mesmo que 30 ratos capturados. O homem lhe entrega o dinheiro e diz que se ela conseguir mais cobras desse tipo, ela deve trazê-las ali, que ele irá comprar todas. Ela sai com o dinheiro e toda feliz diz ao Sora que eles devem comprar comida. Mais tarde, a Ivy vai até a área de descarte e fica animada ao ver diversas bolsas mágicas. Enquanto isso, o Sora encontra algumas poções azuis e as consome rapidamente. A Ivy começa a pensar em como carregar tantos sacos mágicos. Ela tenta colocar um dentro de uma bolsa azul e ele cabe, mas quando tenta fazer o mesmo com uma bolsa marrom, ela percebe que não funciona. Ela começa a testar quais bolsas podem conter outras bolsas e depois de um tempo, ela descobre que algumas podem carregar 2 ou 3, enquanto outras não conseguem carregar nenhuma. Ela aprende todo o conceito de armazenamento de bolsas mágicas e se sente feliz por ter descoberto isso. Então ela e o Sora seguem em direção à cidade. No caminho, a Ivy tenta passar despercebida pelas pessoas que a conhecem, mas um cavaleiro da guilda a vê e diz que as informações que o pequeno garoto deu estavam corretas. Ele diz que os monstros mataram vários aventureiros, então aventureiros de nível mais alto foram enviados para caçá-los. Antes de partir, ele instrui a Ivy a ir buscar sua recompensa pela informação. Então, quando ela chega à guilda, ela entrega o documento que ela havia recebido antes, e a Ivy começa a tirar bolsas de dentro das suas bolsas, surpreendendo a recepcionista, até que ela finalmente encontra o documento e a entrega. E por fim, ela recebe um tablete de prata como recompensa. A Ivy começa a fazer os cálculos, e ela percebe que um tablete desse equivale a 50 ratos da montanha. A recepcionista também lhe dá 2 moedas de ouro, e a Ivy fica muito feliz por ter conseguido tanto dinheiro. Ela pega todo o dinheiro e quando está prestes a sair, a recepcionista a impede, pedindo para que ela pegue suas malas. Quando ela sai pela rua, as pessoas começam a rir da cara dela, e a Ivy percebe que é por conta de suas malas. Quando a noite chega, a Ivy come sua refeição e dá uma poção para o Sora. Em seguida, ela olha no mapa para continuar sua jornada e se deita, dizendo ao Sora que é muito divertido viajar com ele. No dia seguinte, a Ivy fica chateada ao ver que sua armadilha foi quebrada. Ela percebe que nesse ritmo ela não vai conseguir ganhar dinheiro, então ela verifica sua bolsa para ver o quanto de dinheiro lhe resta. O Sora do nada salta em direção a algo e a Ivy corre atrás dele. Então, ao achar o Sora, ela percebe que o Sora descobriu um monstro mágico completamente ferido. A Ivy procura em seu livro e percebe que esse monstro vai morrer. Ela então faz carinho no monstro, dizendo que ele deve estar com medo. Ela diz que também ficou com medo quando estava prestes a morrer. O Sora se sente mal pelo monstro, então ele pula e o cobre, curando completamente todos os seus ferimentos com o tempo. A Ivy fica impressionada com isso e ela espera pacientemente até que o Sora termine de curar esse monstro. Quando seu trabalho termina, o Sora pula de volta na mão da Ivy. No entanto, nesse momento, um monstro enorme se levanta e se aproxima dela. Ela se assusta ao pensar que o monstro poderia atacar, mas em vez disso, a criatura demonstra afeto por ela, como se estivesse agradecendo por tê-lo curado. A Ivy então faz carinho no monstro, dizendo que ele é muito fofo, enquanto o Sora apenas diz cocô como sempre. Depois disso, enquanto caminham pela floresta, a Ivy reflete consigo mesma sobre o fato dela ter mais um amigo. Ela sorri e diz que deveria pelo menos dar um nome para o novo amigo dela, e depois de pensar um pouco, ela decide chamar seu novo amigo de Ciel, o que significa céu em outro idioma. Ela então se apresenta, dizendo que se chama Ivy, e diz que o seu pequeno slime se chama Sora, e enquanto caminham, a Ivy sente a presença de pessoas por perto, e diz ao Sora para entrar na bolsa, enquanto Ciel apenas se esconde nos arbustos. Mais tarde, a Ivy chega ao portão da nova cidade. Ela olha para o guarda da cidade, que parece assustador. Nesse momento, um homem aparece e passa por ela, pedindo para que ele não pregue peças em ninguém, e o Sora por algum motivo reage ficando assustado com esse homem. Quando o homem está prestes a entrar, o guarda o detém e pergunta o que ele veio fazer nessa cidade. O homem responde dizendo que um amigo dele mora ali. O guarda fica desconfiado e pergunta qual é o nome desse amigo, mas o visitante estranho não sabe qual nome dizer. Então o guarda o empurra contra a parede e corta sua bolsa. O conteúdo que ele carrega rapidamente cai, e em uma pequena bolsa mágica que o guarda rasga, ele encontra álcool em seu interior. Ele então agarra o homem e diz que ele está tentando vender álcool ilegalmente nessa cidade. Nesse momento, um outro guarda chega, pedindo para que ele não trate esse criminoso com tanta violência, e então ele o leva para a cela da prisão. A Ivy, depois de observar todo o incidente, pergunta para o Sora se ele sabia que aquele era um homem mau, e o Sora responde falando cocô. Agora é a vez da Ivy passar pelo portão, mas ela está com muito medo do guarda, mas se ela fugir agora, ela irá parecer muito mais suspeita. Então ela caminha hesitante e o guarda a detém. Quando ela se vira, o guarda a inspeciona com seus olhos assustadores, mas nesse momento, um inseto pousa em seu ombro. O guarda pergunta para ela o que há de errado, e ela diz que tem um inseto em seu ombro. O guarda então espanta o inseto e a agradece. Então, quando a Ivy está prestes a seguir em frente, o guarda pergunta a que aldeia ela pertence. Então ela responde com sinceridade, dizendo que é da Vila Latome. O guarda então responde dizendo que ouviu dizer que as coisas estão difíceis naquela vila. Ele então acrescenta que agora ele chegou
estão em um lugar bom e que agora as coisas ficarão melhor. Dito isso, ele deixa o que ele acredita ser um pequeno garoto entrar, e ao entrar, ela se surpreende com o tamanho da cidade. Ela corre em direção ao açougue e pergunta se a senhora compraria os ratos da montanha que ela capturou. A senhora responde que sim, mas também pede a Ivy para tomar cuidado com os monstros da floresta. Após vender o que tem, a Ivy pede à senhora um pouco de carne pronta. Depois disso, ela se afasta, pensando em onde deveria ficar. Ela então avista um grande espaço aberto onde os aventureiros se reúnem, mas ao ver o guarda assustador, ela hesita, mas ainda assim caminha em direção a ele. O guarda lhe faz algumas perguntas e diz que ela pode ficar à vontade ali naquela área. Ele lhe dá um passe de madeira para entrar, e ao entrar, ela rapidamente abre um paninho e se deita. Ela olha em volta e percebe que todos os outros têm uma barraca. Ela então diz ao Sora que se eles tivessem uma barraca também, ela poderia deixá-lo sair. Então ela decide caminhar em direção ao mercado para comprar uma barraca, e quando ela está decidindo qual comprar, o guarda de antes aparece e a assusta. Ela quase começa a chorar, e então o outro guarda repreende o seu amigo, dizendo para ele não assustar as crianças desse jeito. E o guarda que estava cuidando do portão então se apresenta, dizendo que o seu nome é Octo. Ela se apresenta como Ivy, então Octo pede para que ela o permita ajudar a comprar sua barraca. A Ivy fica um pouco hesitante, mas o guarda, chamado Verivera, a informa que o Octo não é um cara ruim. Juntos, eles entram em uma loja de um senhor idoso, e o Octo diz ao velho para dar algo bom e barato a esse garoto. Enquanto o velho procura uma barraca, a Ivy pergunta quanto custam as barracas em geral. Ela se pergunta se um tablete de prata seria o suficiente, então ela diz que o seu orçamento é de 5 conchas. O velho, ao descobrir que ela pretende gastar 5 conchas, rapidamente a pergunta onde ela conseguiu tanto dinheiro. Ela então explica que recebeu uma recompensa por informar as vítimas de um ataque de monstros. O velho então lhe entrega uma barraca, dizendo que essa é a melhor que ele pode lhe vender por 5 conchas. Ela aceita e fica satisfeita com o negócio, e após ela pagar pela barraca, o velho sugere que ela coloque uma espécie de marca na barraca. Então ela escreve o nome do Sora em japonês nela, e como um brinde, esse velho lhe dá uma bolsa mágica gratuita. Logo em seguida, do lado de fora, ela agradece aos guardas pela ajuda, e eles dizem até mais tarde, Ivy, já esperando vê-la de novo pela cidade. Agora, sem os guardas ao seu lado, ela vai montar a sua barraca. Ela começa a montá-la, e quando tudo finalmente está pronto, ela fica muito feliz ao ter um lugar para chamar de seu. Ela entra, fecha a cortina e tira o Sora de dentro de sua bolsa. O Sora fica animado ao ver a tenda e começa a pular. A Ivy diz a ele que essa é a casa deles, e o Sora pula em seu colo, e a Ivy diz que agora eles devem comemorar. Ela então promete ir até o lixão para coletar mais poções. No entanto, enquanto ela ainda está na tenda, alguns aventureiros aparecem. Um deles diz que a tenda que ela está usando é dele e a chama de ladra. O homem começa a acusá-la de ter roubado a barraca, mas ela diz que não roubou. Ele a agarra e uma mulher começa a humilhá-la. Eles abrem sua bolsa e ficam surpresos ao ver uma criatura que nunca tinham visto antes. A Ivy tenta fugir, mas um dos homens a impede. Ele a segura no alto e a pobrezinha está prestes a chorar. Mas nesse momento um guarda aparece e diz a eles para deixarem o rapaz em paz, senão eles serão punidos. O homem não dá ouvidos a ele, então o guarda rapidamente libera a Ivy de suas mãos, dizendo que esta barraca pertence a ela. O homem então diz que não é possível que esse pequeno garoto possa ter comprado uma barraca tão boa, e o guarda diz que o Octo o ajudou a comprar a barraca, e agora, com muita raiva, ele pergunta se a barraca dele foi mesmo roubada ou se ele está mentindo. Nesse momento, o homem hesita e diz que talvez eles tenham cometido um erro, e enquanto eles tentam fugir, o guarda chama os outros guardas para lidar com eles. Rapidamente, os guardas vão derrubando cada um deles, e os que foram pegos são levados para a prisão. Já outros dois conseguiram fugir por serem rápidos demais. O guarda então pergunta ao Ivy se ele está bem, e ela lhe agradece. Ele lhe dá uma poção de cura, e ela fica feliz porque essa é a primeira poção novinha em folha que ela tem. O guarda diz que isso é um pedido de desculpas pelo que aconteceu. Ela o agradece pela ajuda e ele vai embora. Mais tarde, à noite, a Ivy diz ao Sora para beber o máximo possível da poção e se saciar. Mas quando está prestes a comer, ela vê que o Sora não está comendo, pois ele quer a poção novinha em folha dela. A Ivy diz que vai precisar dela para se curar e que ele não pode comê-la. Na manhã seguinte, a Ivy acorda e diz ao Sora que eles vão ir caçar. E antes de sair, ela não esquece de avisar o guarda. E enquanto caminha, ela encontra muitos guardas pelo caminho que a conhecem. Eles oferecem ajuda e lhe dão presentes, e ela se pergunta como eles a conhecem. Mais tarde, na floresta, ela vê que a sua armadilha foi novamente destruída. Ela diz ao Sora que nesse ritmo ela nunca vai conseguir pegar nada. Mas nesse momento, para sua felicidade, o Ciel aparece por trás, e ele trouxe alguns coelhos para ela. Ela pergunta se ele está dando isso para ela, e o Ciel diz que sim. Então ela o abraça e diz que é melhor ela começar a prepará-los, pois eles ainda estão muito frescos. Enquanto ela faz isso, o Ciel brinca com o Sora, e quando ela termina, o Sora e o Ciel já estão dormindo. Ela acorda o Sora, dizendo que eles vão voltar. O Sora rola em sua direção, e o Ciel a mima, depois volta a se esconder.
A Ivy e o Sora voltam para a cidade, e a falta de jeito do Sora faz com que ele se machuque com um pedaço de vara. De volta à cidade, ela vai direto ao açougue. A senhora elogia a carne que ela sempre traz, dizendo que é muito fresca, e até mesmo brinca dizendo que a carne está tão boa que parece que ela caçou sem uma armadilha. E a Ivy apenas sorri. A senhora lhe dá o dinheiro e diz que com essa qualidade ela sempre será bem-vinda. E enquanto a Ivy se afasta, ela encontra novamente guardas pelo caminho que a param para conversar. Ela se esconde e se pergunta como eles a conhecem. É nesse momento que o Verivera aparece e pergunta o que há de errado. Ela lhe conta e ele diz que foi o Ogto que pediu para todos os guardas ficarem de olho nela, mas o Verivera promete que irá conversar seriamente com o Ogto. Depois disso, ele se despede e enquanto a Ivy caminha, ela avista uma loja de frutas e corre em direção a ela. Lá ela encontra uma fruta de sua aldeia. Fruta essa muito cara. Ela pergunta o porquê do preço alto e o lojista diz que a safra desse ano foi muito ruim. Ele pergunta se o pequeno garoto é da Vila Latome e ela responde que sim, dizendo que fugiu do vilarejo. Ele então conta que a cartomante costumava prever a época da colheita desse fruto, que é a principal fonte de renda daquela aldeia, mas a velha ficou doente e o chefe da aldeia não lhe deu remédio. Ela acabou morrendo e agora o chefe daquela aldeia está culpando uma criança chamada Femícia por isso. Ele está dizendo para todos que aquela pequena criança está amaldiçoada e ao ouvir isso a Ivy fica chateada. O lojista então continua, dizendo que a Vila Latome agora está em uma crise financeira. Ele pergunta se ela deixou a aldeia por causa disso e ela responde que sim. Após ela dizer isso, o vendedor decide lhe dar uma fruta para motivá-la. Mais tarde, de volta à sua tenda, ela pensa em sua família e se pergunta se eles estão bem. O Sora também se sente mal e a Ivy diz que foi deixada de lado pelo seu próprio povo e agora ela está em um lugar completamente desconhecido. No entanto, as pessoas que ela nunca viu em sua vida são todas gentis com ela. Ela pega a fruta e diz que de certa forma se sente em casa aqui e o Sora tenta dizer algo enquanto pula, mas a Ivy responde que não está entendendo o que ele está dizendo. Ela come a fruta e se lembra das palavras que a vidente a disse. Basicamente, ela foi instruída por aquela velha a viajar para a capital e conhecer as cidades vizinhas, pois assim ela poderá encontrar pessoas boas em quem ela possa confiar. Então, no dia seguinte, quando ela acorda, antes de sair para caçar, ela cumprimenta todos com alegria. Ao chegar à floresta, ela prepara uma armadilha e convida o Sora para ir até o depósito de lixo para pegar uma poção para ele. No caminho, ela sente a presença de pessoas e faz o Sora pular em sua bolsa. Nesse momento, aqueles aventureiros malignos aparecem e dizem que estão prontos para se vingar, mas antes de tudo, eles pedem para que ela dê o seu slime raro a eles. A Ivy responde dizendo que não pode, pois o Sora é o seu amigo. Então o homem ordena que ela entregue, senão ela irá tomar uma surra. Ela se assusta e começa a correr, e o homem corre atrás dela. Ela o leva na direção de sua armadilha, e ele fica preso nela. E ao vê-lo nessa situação, a parceira do homem o chama de inútil. O homem então se solta furioso e promete não deixar esse garoto escapar. Quando a Ivy está correndo, a mulher aparece e diz que ela não pode escapar. Então o homem a agarra e ordena novamente que ela entregue seu slime. É nesse momento que os dois se assustam quando vem um monstro enorme. Eles rapidamente soltam a Ivy e se afastam. E o monstro enorme era o próprio Ciel. Ele se aproxima deles e ruge para a mulher, fazendo-a desmaiar instantaneamente. Agora o homem começa a correr para salvar a sua vida, mas o Ciel corre e pula para detê-lo. Após o capturar, ele joga o homem desmaiado sobre a mulher. E a Ivy olha para eles e pergunta ao Sora se ele está bem. E o Sora, como sempre, responde apenas falando cocô. Nesse momento, ela ouve alguém se aproximando e pede ao Ciel que se esconda. E as pessoas se aproximando são Ogto e o Verivera. Eles perguntam se ela está bem. Ela responde que sim. Eles contam tudo sobre essas pessoas que a atacaram. Mais tarde, a vemos sentada com Ogto e ele lhe diz que os aventureiros que tentaram prejudicá-la estão agora na prisão e ela lhe agradece. Ele conta que aquele grupo de aventureiros eram na verdade ladrões, portanto ela vai receber uma boa quantia por ajudar a capturá-los. E a Ivy obviamente fica maravilhada em receber tanto dinheiro. Ao lhe entregar a recompensa, ele menciona que carregar uma quantia tão grande não seria seguro e sugere que ela crie uma conta na guilda comercial. Em seguida, vemos a Ivy na guilda, ao lado do Ogto. A recepcionista a instrui sobre as etapas para abrir uma conta. E assim, vemos a Ivy colocando seu dedo na agulha. E quando uma gota de sangue sai, a sua conta é criada. O Ogto verifica os seus detalhes e pergunta a Ivy se ela vai fazer 9 anos em breve. E ela responde que sim. Depois disso, ela entra em uma sala e coloca as moedas em uma bandeja. Então, um homem aparece. Ela lhe entrega as moedas e ele a parabeniza por abrir sua própria conta. E lhe dá um item que ela deve usar sempre que precisar resgatar algum dinheiro de sua conta. E ao sair de lá, ela olha para o item. E o Ogto diz que agora eles vão embora. Mas nesse momento, Verivera aparece e grita com ele por ter saído do seu posto sem avisar. Depois, enquanto caminham, o Ogto diz que vai cuidar desse garoto. E a Ivy se pergunta por que eles estão sendo tão gentis com ela. E o Verivera pergunta se há algo de errado com isso. E a Ivy diz que não e que apenas está com fome. Então, o Ogto segura a mão dela e caminha em direção a uma loja. Ele chama por uma mulher e ela o pergunta se essa é a filha perdida dele.
dele, e ele responde que talvez seja. Eles se sentam juntos, e ele faz um pedido enorme para ele e a Ivy comerem. Ele então olha para a Ivy, então ele quer vê-lo com a barriga cheia. A Ivy responde dizendo que não consegue comer tanto, e o Verivera repreende seu amigo, dizendo que ele pelo menos deveria perceber o óbvio. No entanto, o Ogdo insiste que o garotinho coma, pois um homem deve comer bastante para crescer bem forte. Então, quando tudo é servido e a Ivy finalmente come, ela percebe o quão deliciosa essa comida é. Então, a mulher diz que suas habilidades culinárias são de 4 estrelas, e é nesse momento que o Verivera pergunta que tipo de habilidades a Ivy tem. Em resposta, ela diz que tem a habilidade de domador, e quando eles perguntam sobre sua classificação em estrelas, ela hesita e fica com uma cara bem triste, e percebendo o seu desconforto, o Ogdo lhe dá um tapinha, dizendo que nem sempre as pessoas com muitas estrelas são úteis, e o Verivera acrescenta, dizendo que há pessoas com apenas uma estrela que fazem um trabalho louvável. Portanto, independente do número de estrelas que uma pessoa tiver, ela pode muito bem viver uma vida digna. Eles presumem que o pequeno garoto tem apenas uma estrela, e depois disso eles se despedem da Ivy, e ela pensa consigo mesma sobre o fato dela não ter nenhuma estrela. Na manhã seguinte, a Ivy diz a eles que continuará sua jornada em direção à capital real, e o Ogdo diz que basta mencionar o seu nome por lá, e isso a ajudará. Ela se despede deles, e o Ogdo pede para que ela volte um dia, dizendo que estará esperando por sua visita. Quando ela finalmente sai da cidade, o Verivera diz ao Ogdo que ele investigou a Ivy e descobriu facilmente que ela é uma garota e que ela esconde sua identidade por algum motivo. O Ogdo pergunta o porquê, e o Verivera diz que talvez um dia aquela garotinha conte tudo a eles, mas o avisa que o seu segredo é algo que ela não confiou nem mesmo a eles. Na cena seguinte, vemos o Sora correndo pela floresta, enquanto a Ivy pede para que ele ande um pouco mais devagar para que ela possa segui-lo. Quando eles finalmente param, a Ivy bebe um pouco de água. Ela então olha para o Sora e diz que ele está cheio de energia. É nesse momento que ela percebe que o Sora mudou depois de comer as feridas do Ciel, mas do nada a atenção dela é movida para algo que está vindo da floresta. O barulho fica mais perto, e ela fica totalmente assustada, mas o Sora sorri e diz cocô. A Ivy olha para ele e percebe que é o Ciel quem apareceu. Ela pula para abraçá-lo, e o Sora também fica feliz em vê-lo. Mais tarde, à noite, perto da fogueira, a Ivy come a carne e grita que está deliciosa. Ela então agradece o Ciel por ter conseguido pegar muitos coelhos. Ela então olha para o Sora e diz que ele também come muito, e o Sora come todas as suas poções. Na manhã seguinte, quando ela vai verificar as armadilhas que colocou, todas estão vazias. Ela fica muito chateada e comenta que está sendo perseguida por uma onda de azar. Pelo menos, ela ainda tem alguns restos de carne, então ela pode usá-los no café da manhã. Nesse momento, ela vê algo estranho se aproximando dela. Ela pega o Sora e começa a correr dali, e enquanto corre, ela se pergunta que tipo de presença é essa, pois a presença está deixando ela muito enojada, e a presença continua a perseguir ela. Ela então chega à borda de um penhasco, onde vê que não tem mais saída. Ela olha para trás e percebe que a coisa parece um humano, não um monstro, mas mesmo assim ela ainda está com muito medo. Ela então olha para baixo e vê o Ciel que dá um rugido muito poderoso, e graças ao rugido do Ciel a coisa desaparece, e ela se pergunta o que era aquilo. Depois disso, ela segue o seu caminho montada no Ciel, e ela comenta o quão confortável isso é com o Sora, e agradece o Ciel pela ajuda. Ela então começa a pensar novamente sobre aquela presença desagradável, e de repente o Ciel começa a ficar agressivo. A Ivy pergunta o que há de errado, e então ela vê um ogro vindo na direção deles. O Ciel os agarra com sua cauda e os coloca para trás, até que o ogro chega mais perto, e o Ciel está pronto para atacá-lo. A Ivy diz ao Sora para pular dentro da bolsa, e o Ciel avança em cima do ogro o atacando. Ele o morde e os dois caem na água. A Ivy fica muito preocupada com o Ciel, e quando ela olha para cima, ela percebe mais ogros se aproximando. Ela começa a correr enquanto eles a perseguem. Ela continua correndo e chega a um lugar onde vê muitos espantalhos pendurados, e a área parece muito assustadora, mas então ela ouve um ogro se aproximando e corre para salvar sua vida. Ela tenta correr o mais rápido que pode e sem querer pisa em uma armadilha. Um tronco desce e a armadilha a levanta, pendurando-a em uma árvore. Ela não entende o que está acontecendo, e quando um ogro lá embaixo pula para atacá-la, uma luz aparece e uma enorme bola de fogo destrói o ogro. Um homem então aparece usando suas chamas e queimando outro ogro. Ele se apresenta como Latrua e diz que esse é o seu ataque de tempestade de fogo. Ele acaba percebendo que tem uma criança presa em sua armadilha e ela está cercada por suas chamas. Ele corre em direção à criança e se pergunta por que uma criança nessa armadilha. Nesse momento, um arqueiro aparece e dispara uma flecha para quebrar a armadilha. E quando a Ivy cai, o Latrua corre para pegá-la. Ele a segura e diz que conseguiu pegá-la na hora certa, mas antes que eles pudessem relaxar, um ogro aparece para os atacar. O Latrua leva a Ivy embora bem na hora, sendo salvo por slimes gigantes. Quem os salvou foi uma linda mulher, e o Latrua agradece a Mira por sua ajuda. Ela chama seus slimes de volta e diz que os outros ainda estão lutando contra os ogros. Eles correm para ajudar na batalha, derrotando os ogros
monstros com suas espadas. E quando tudo termina, eles perguntam ao Latrua se ele está bem, e ele responde: sim, estamos bem. Mas então um ogro aparece por trás para atacar. No entanto, as flechas do arqueiro perfuram seu corpo e ele cai, totalmente derrotado. O nome do arqueiro é Sifar, que diz que finalmente todos os ogros foram eliminados. A Eve os observa com curiosidade, e depois disso eles explicam para ela que são o esquadrão de supressão enviado para eliminar esses monstros. É nesse momento que ela percebe que aquela armadilha foi feita para prender um ogro, e um deles a pergunta se ela está machucada, mas ela responde dizendo que está bem. Em seguida, o líder do grupo, que tem um nome muito complicado, por isso eu vou chamá-lo apenas de Sei, se apresenta, e os outros também dizem os seus nomes. Ao ouvir isso, a Eve também compartilha o seu nome e agradece a eles por terem a salvado. Eles continuam a viagem, e o Sifa pergunta o que ela está fazendo no meio de uma área tão perigosa, e ela responde que está a caminho da cidade de Odalia. Então o Sei diz que ela pode viajar com eles, e animada ela pergunta se pode mesmo, e todos confirmam. Ao chegarem perto do acampamento, o líder mostra a ela onde eles estão hospedados. A Eve então diz que o lugar é incrível, mas nesse momento ela vê o Ciel e fica feliz por ele estar a salvo, mas também fica preocupada, pois se alguém o encontrar, ele será caçado. Ela começa a fazer sinais para que ele se esconda, e o Ciel, sendo mais inteligente do que qualquer amigo de gameplay, entende rapidamente o que ela quis dizer. O Latrua então a chama, e a Eve corre até ele dizendo que está indo. Agora eles chegam ao acampamento, e a Eve se surpreende ao ver tantos aventureiros por lá. O líder apresenta a ela a tenda deles, chamada de Tenda da Espada Ardente, e a Mira se despede dizendo que vê eles depois. Então o líder revela que agora eles estão indo para uma reunião sobre a caça aos monstros, e a Eve apenas se despede deles enquanto permanece ao lado do Latrua. Depois disso, o Latrua diz que ficou ali pois ele tem a tarefa de cozinhar, e logo ele lamenta dizendo que não sabe cozinhar bem. A Eve então pergunta como ele cozinha. Então ele diz que tem habilidade de ataque de chamas de 3 estrelas. Então ele tempera tudo com sal e pimenta e depois as assa com o seu poder. Ele pergunta o que ele acredita ser um pequeno garoto se ele pode ajudá-lo, e a Eve diz que eles podem cozinhar juntos. Ela começa com a carne de coelho, a esfregando com um pouco de sal para temperar. Ela corta alguns legumes e frita a carne antes de cozinhá-la com os legumes na panela. Enquanto cozinha, a Eve explica tudo o que está fazendo, e o Latrua apenas a elogia dizendo que está tudo incrível. Quando o jantar fica pronto, a Eve apenas espera todos comerem, e o Sei dá a ordem dizendo que todos podem comer. Então, quando todos dão a primeira mordida, suas expressões deixam a Eve preocupada, mas depois eles dizem que está tudo ótimo, e todos a elogiam enquanto comem. Nesse momento, a Mira aparece e diz que sentiu um cheiro maravilhoso, e o Latrua diz que ela chegou na hora perfeita e a convida para comer com eles. Ela se senta ao lado deles e dá a sua primeira mordida, percebendo que comeu algo muito gostoso, e a Eve comenta que é muito bom que todos gostem de sua comida. Então o Sifar pergunta para o Latrua se ele fez esse garotinho cozinhar sozinho, e o Latrua tenta fugir da pergunta. A Eve então explica que eles fizeram isso juntos, e o Latrua concorda e acrescenta, dizendo que ele ajustou bem o calor. Então, para fugir do assunto, ele dispara uma pedra para o céu e explode virando fogos de artifício. Nesse momento, uma ideia surge na mente da Eve. A Mira percebe que ela disse algo e pergunta o que há de errado. Então a Eve responde que se eles tivessem mais variedades de metal, eles poderiam ver um espetáculo melhor no céu. A Mira então tira alguns metais, e a Eve se anima muito com a ideia. Ela diz que com isso, eles podem fazer chamas mais bonitas. A Eve então amarra esses pedaços de metais em um pano e os entrega para o Latrua. Ele então lança para o céu e o explode, e assim todos testemunham uma exibição de fogos de artifício coloridos. O Latrua continua jogando os metais, e os fogos de artifício ficam incríveis. Todos observam com admiração, inclusive o Ciel, que assiste ao espetáculo de longe, sentado no topo de uma rocha. Depois disso, o Latrua traz os pratos para lavar, e a Eve diz que pode lavá-los, mas o Sei chega e pede para que ela fique tranquila, dizendo que eles podem cuidar disso. A Eve insiste, dizendo que quer ser útil. Então o Sei só permite com a condição de que todos ajudem, e ela concorda. E após ela concordar, o Latrua brinca, dizendo que ele é muito fofo, e o abraça. Felizmente, seus companheiros de aventura o espancaram depois disso. Mais tarde, antes de dormir, a Eve dá poções para o Sora comer, e o Sora se alimenta delas. Ela escova o cabelo e diz para o Sora que essas pessoas são muito boas. Enquanto isso, todos conversam sobre a Eve. Eles notaram que essa criança tão pequena está viajando sozinha, e para piorar tudo, seu corpo parece muito frágil. O Sei então comenta e percebeu que a Eve tem medo de ser deixada se não for útil, e o Latrua apenas ouve tudo em silêncio. No dia seguinte, a Eve encontra uma caixa cheia de poções antigas, e quando ela está escolhendo algumas para o Sora, ela vê alguns slimes. A Mira aparece dizendo oi e ordena que seus slimes joguem o lixo para fora. A Eve então pergunta se ela tem algum conhecimento sobre slimes que se desintegram em apenas um dia, e a Mira responde que esse é um tipo de slime raro, e se alguém capturar um vivo, poderá vendê-lo por uma boa quantia. Nesse momento, a Eve sente uma presença estranha novamente, e a Mira pergunta o que há
cidade errado. Mas antes que a Ivy possa responder, outras pessoas aparecem com caixas cheias de lixo e as colocam nas proximidades. O Latrua diz que eles já terminaram a limpeza, então eles devem continuar sua viagem. A Ivy fica animada com a viagem para a cidade de Odalo, mas antes de partir, eles aproveitam seu último dia de viagem com cervejas. A Ivy grelha algumas carnes para o grupo e as serve para eles. Quando todos começam a comer, ela também traz uma sopa de carne. E o Sei comenta que essa sopa realmente aquece muito o corpo. E o Latrua, quando a bebe, acaba queimando sua língua, mesmo sendo um usuário de magia de fogo. A Ivy de repente se preocupa com o Ciel, que ainda está escondido na montanha. Nesse momento, a Mira aparece e diz a eles para conhecerem o seu irmão. Enquanto conversam, a Ivy se surpreende ao perceber que os dois irmãos são muito parecidos. A Ivy se apresenta a eles e o Latrua diz que o grupo deles se chama Vendaval Verde, um nome bem horrível. E os irmãos gêmeos da Mira se aproximam dela, dizendo que ela parece ser uma criança muito inteligente. E a Ivy sorri. Nesse momento, alguns rapazes se aproximam e o Tort diz que eles devem ir embora. Rapidamente, o grupo Vendaval Verde vai embora e a Ivy acena para eles enquanto a Mira se despede. Então, o Latrua diz que a Mira e os seus irmãos não se dão bem com o outro grupo que está chegando. Depois disso, durante a noite, dentro de sua tenda, a Ivy pega uma poção e dá para o Sora. E enquanto o observa comer, ela sente uma presença estranha. Ela pede ao Sora que pule dentro da bolsa e o abraça. Ela fecha os olhos e assim a presença do nada desaparece e alguém a chama. Quem apareceu para chamá-la é o próprio Latrua, que pede ajuda para preparar o café da manhã e depois vai embora. Quando ele vai embora, ela se pergunta se foi o Latrua quem causou essa presença e o Sora diz que não. A Ivy então começa a falar uma lista de nomes para o Sora e ele reage de forma estranha quando ouve o nome da Mira. No dia seguinte, eles finalmente chegam à nova cidade e o guarda pede a Ivy algumas informações pessoais. Em seguida, ele pergunta se ela tem algo para verificar sua identidade. Ela então pega sua pedra de conta e a pedra brilha, confirmando sua identidade. Ela então preenche o formulário e o guarda lhe dá uma autorização para entrar e sair. Lá dentro, a cidade está cheia de pessoas e a Ivy se surpreende ao ver uma cidade tão grande. O Latrua diz a ela para encontrar um lugar para dormir primeiro. E assim, a Ivy acaba indo parar em outro terreno, onde aventureiros viajantes estão montando suas barracas. E assim, a noite cai. E durante o jantar, o líder diz que essa cidade é perigosa. E o Bolorda comenta que sim, pois crianças estão sendo raptadas e vendidas. O líder fica chateado por não fazer nada, pois eles ainda não conseguiram encontrar nenhuma informação sobre os sequestradores. O Bolorda então diz que a Ivy também é uma criança e que eles devem protegê-la. E a Ivy diz a eles que quase foi atacada. Ela diz que algo a perseguiu. Eles então rapidamente abrem um tipo de equipamento especial que os cobre com um véu para evitar que alguém os ouça. Então ela conta que uma presença repugnante a perseguiu e que um monstro fez essa presença sumir. Ela sentiu a mesma presença do lado de fora da tenda naquele dia e eles começam a discutir quem poderia ser o responsável. O Sifar pergunta a Ivy quem ela acha que poderia ter sido e ela responde que suspeita da Mira. O líder pergunta se ela tem certeza disso, mas ela, com medo de revelar que foi o seu slime quem lhe contou isso, decide recuar da sua afirmação e pede para que todos esqueçam o que ela disse. Mais tarde, ela diz ao Sora que não pode contar a eles sobre ele, mas então ela se lembra do conselho da velha sobre confiar nos aliados quando chegar a hora. Então, na manhã seguinte, ela sai da tenda. Os aventureiros criam um véu novamente e o Latrua diz que, assim como ela disse, a Mira tem um lado obscuro, pois eles a perseguiram durante a noite e descobriram que seus irmãos estavam conversando secretamente com um comerciante. Quando o comerciante saiu, ele investigou, mas eles falaram que estavam apenas conversando e que não era nada demais. No entanto, porque eles usaram aquele véu para abafar o som, todos então começam a fazer suposições sobre as coisas secretas que a Mira e seus irmãos poderiam estar fazendo. A Ivy os ouve atentamente e o líder agradece a ela por tê-los alertado sobre o comportamento suspeito da Mira. O Latrua agradece a Ivy e ela fica emocionada ao descobrir que eles realmente acreditaram no que ela disse. Ela se emociona enquanto pensa que ela não é nada. No entanto, eles ainda confiam nela. O Latrua pergunta se ela está bem. Ela então diz que tem que contar uma coisa. Ela corre para sua tenda, abre a sua bolsa e pede para o Sora sair. Ela conta que o Sora lhe falou sobre a Mira e todos eles ficam surpresos ao saber que o Sora pode sentir pessoas mais. Um deles comenta que isso é incrível e a Ivy segura o Sora e diz que ele é o seu melhor amigo. O homem chamado Rickbert se aproxima do Sora e começa a mimá-lo, dizendo que ele é adorável. E todos só ouviram falar de slimes transparentes em histórias. Enquanto isso, o Sora não está gostando dos mimos do Rickbert, por isso ele se solta e o ataca. E agora, enquanto o Sora suspira no colo da Ivy, se sentindo aliviado, a Ivy o observa e o Latrua tem a incrível ideia de verificar se o slime realmente consegue ver através de mentiras. O Rickbert diz que é o Latrua e o Sora se arrepia, pois ele percebeu que isso é uma mentira. Um homem diz que o seu amigo bebeu o álcool do Sifar secretamente. Ao ouvir isso, o Sifar fica furioso e o Sora confirma que é
verdade. E agora o homem sai correndo atrás do Sifar para bater nele. E o Rickbert comenta dizendo que o Sora é um slime incrível. E a Ivy apenas diz que ele é o seu melhor amigo novamente. E o Sora também sorri, enquanto fala cocô. Mais tarde, à noite, todos jantam juntos e discutem como vão encontrar as pessoas da organização por trás dos sequestros. O Latrua comenta que dói pensar que a Mira também esteja envolvida nisso. E a Ivy também fica triste. Ela então diz que suspeita que hajam mais traidores. Ela pergunta como o grupo da Mira cresceu como aventureiros. E eles contam que o grupo dela foi promovido por um nobre depois de completar uma tarefa. Ao contrário de outros aventureiros que fizeram trabalhos semelhantes, mas não receberam nada em troca. A Ivy então deduz que esse nobre deve fazer parte da organização de sequestradores. Eles devem ter testado pessoas para se tornarem os seus aliados. E o grupo da Mira passou. Um dos aventureiros comenta que isso é inacreditável. Afinal de contas, uma criança de 7 anos percebeu o que eles não perceberam. A Ivy, indignada, responde que não tem 7 anos, revelando que hoje acabou de fazer 9. Ao ouvir isso, o líder sorri e a deseja feliz aniversário. Logo, todos começam a bater palmas e a desejar felicidades para ela. A Ivy fica corada e agradece, e por dentro ela pensa que faz muito tempo desde que ninguém a deseja feliz aniversário. Depois disso, o velho líder diz a Ivy que eles precisam da ajuda dela para identificar os traidores. Então, na manhã seguinte, o grupo chega à frente da guilda dos aventureiros, e assim que entram, um homem sentado lá se apresenta como Rogglyph, e o Bolorda complementa, dizendo que ele é o mestre da guilda. A Ivy o cumprimenta e ela olha para o Sora, que diz que ele é confiável. Em seguida, o capitão da guilda, o Buskby, se apresenta e mais uma vez o Sora não detecta nenhuma ameaça. A Ivy então sorri e diz prazer em conhecê-lo. Depois, o vice-capitão também se apresenta e o Sora também dá um passe de inocência para esse homem. O Bolorda pega a esfera mágica e finge estar verificando e comenta que parece que todos estão limpos. A Ivy então explica que esse é um item mágico que mostra se a pessoa é boa ou ruim. O mestre da guilda, o Rogglyph, diz que vai precisar da sua ajuda para identificar os traidores envolvidos com essa organização. E o Bolorda responde dizendo que estão aqui para fazer exatamente isso. Ele pisca para Ivy, que acena com a cabeça, estando muito animada para fazer isso. No dia seguinte, todos estão em frente a um prédio e o homem explica que aquele lugar era a base da organização antes. Eles se aproximam dos guardas e o capitão Buskby começa a conversar com eles. A Sora confirma que um dos guardas, um homem de cabelo vermelho, é confiável, mas quando o homem chamado Malgajula fala, o Sora começa a tremer e a Ivy percebe imediatamente que ele é uma ameaça e avisa o Bolorda. Logo depois, todos entram no prédio e o capitão Buskby suspira e comenta, dizendo que ele nunca pensou que o Magajula fosse um traidor. O A-Group, chocado, diz que confiava nele e o Bolorda olha para Ivy e diz que está contando com a ajuda dela. O dia inteiro se passa e à noite, os testes com os guardas continuam. E quando finalmente terminam, a Ivy está exausta e se senta no chão. O Latrua sorri e diz bom trabalho para ela. Enquanto isso, o capitão e os outros estão preocupados, pois no total, 38 dos 157 guardas eram traidores. Nesse momento, 2 nobres aparecem e um deles diz que estava passando por aqui e decidiu dar uma olhada. Quando o nobre Faltoria se apresenta, o Sora se arrepia e a Ivy imediatamente alerta o Bolorda. Mas quando o segundo nobre, chamado Foronda, se apresenta, o Sora não reage, pois ele é confiável. O Foronda pede para que eles o avisem se encontrarem algo suspeito e depois ambos os nobres vão embora. O capitão, furioso, soca a parede e desabafa, dizendo que até mesmo um nobre pode ser um traidor e eles estavam convivendo com esses traidores o tempo todo. Agora ele se culpa pela morte dos seus homens e o Bolorda coloca a mão em seu ombro e diz a ele para não se culpar, pois ele não tinha como saber. O líder pensa alto, dizendo que se esse lugar era a base da organização, porque eles não encontraram nenhuma evidência quando invadiram. A Ivy então responde que os guardas traidores podem ter destruído ou escondido as provas, e o Latrua concorda, dizendo que agora eles precisam investigar melhor esse lugar. O A-Group, desconfiado, olha para a Ivy e pergunta se ela não é uma criança de 6 anos de idade. A Ivy, irritada, responde novamente, dizendo que tem 9 anos, e o homem acaba se impressionando com a capacidade de dedução dela. Depois disso, eles se dirigem à sala onde o Malgajula está encarregado. O capitão então lhe dá outra tarefa, e quando ele sai, eles começam a revistar a sala. Eles examinam todos os documentos e papéis que estão lá. Nesse momento, a Ivy percebe uma pista e vê um livro que foi tocado várias vezes. Então ela decide o investigar. Quando ela toca o livro, ele brilha e de repente o chão se abre. A Ivy cai e descobre uma sala secreta. Lá dentro, eles encontram uma quantia absurda de dinheiro, que indica que a organização é muito grande. Eles também encontram registros detalhados das transações comerciais da organização. E o capitão então diz para eles deixarem tudo como está para não alertar os traidores. Na cena seguinte, todos estão discutindo sobre os traidores. E o Sifar diz que com a ajuda da Ivy, eles conseguiram descobrir todos os inimigos. O Latrua complementa que agora eles
podem pegar toda a organização. E a Ivy, com determinação, diz que sim. Mais tarde, enquanto está lavando as roupas, a Ivy derrama um pouco de água e percebe que a banheira se enche sozinha. E o Latrua explica que esse é um item mágico que invoca água. A Ivy sorri e diz que isso vai facilitar muito a lavagem das roupas. E enquanto a Ivy tira suas roupas para lavar, o Latrua olha para ela e pergunta se ela é mesmo um menino. Ao ouvir isso, a Ivy fica prestes a chorar. E o Latrua rapidamente pede para que ela não chore. A Ivy, se sentindo culpada, pede desculpas por tê-los enganado. E o Latrua age de forma compreensiva, dizendo que a entende. Afinal de contas, é perigoso para meninas viajarem sozinhas. Ele promete guardar o seu segredo. E nesse momento, a Mira, que já estava sumida faz um tempo, aparece. Ela se aproxima deles e convida a Ivy para explorar a cidade, a convidando para ir a uma loja de doces que é muito popular por aqui. A Ivy hesita, mas o Latrua a interrompe, dizendo que também quer ir. A Mira então diz que só convidou a Ivy, mas o Latrua rebate dizendo que também vai. E ele ainda muda o lugar para onde eles devem ir. A Mira suspira e diz que está tudo bem. No entanto, eles vão em 5. Nesse momento, os irmãos da Mira aparecem. A Ivy fica chocada e sem palavras, enquanto o Latrua fica preocupado. Eles se olham por um bom momento, e então a Mira avança, e o Latrua também se move em sua direção. Eles param ficando frente a frente, e a Ivy se pergunta o que vai acontecer em seguida, mas os dois movem as mãos para frente, e dizem pedra, papel e tesoura. O Latrua faz o sinal de pedra, enquanto a Mira faz o da tesoura. O Latrua vence e comemora, dizendo que eles vão para o lugar que ele adora, e não para o lugar imundo que a Mira quer os levar. Logo em seguida, vemos eles entrando na loja chamada Flau Flau. O garçom serve doces para a Ivy, e no momento seguinte todos estão maravilhados ao ver os dois gêmeos comendo rapidamente e pedindo mais. O Latrua brinca, dizendo que eles deveriam reservar um tempo para apreciar mais os doces. Ele dá uma pequena mordida e diz que isso sim é a verdadeira felicidade. A Mira então pergunta se a Ivy está gostando, e a Ivy apenas sorri e olha para o Sora, que está totalmente arrepiado de medo, obviamente alertando a Ivy de que essas pessoas são muito perigosas. De repente, o Latrua diz que se eles implicarem com a Ivy, ele não vai ter piedade alguma deles. A Ivy observa em silêncio, e em resposta, um dos gêmeos diz que eles não podem lutar contra alguém que tenha 3 estrelas de puro ataque. O outro responde que só tem uma habilidade de defesa de 2 estrelas, e a Mira os interrompe, dizendo que ninguém ele vai brigar e que todos devem ser mais civilizados. É nesse momento que o seu irmão começa a zombar dela, dizendo que ela só consegue domar slimes para limpar lixo. A Mira se sente insegura e fica chateada, mas a Ivy a defende, dizendo que acha a Mira incrível, pois cuidar do lixo é um trabalho incrivelmente importante para manter um ambiente limpo. A Mira sorri e a agradece, mas o irmão dela retruca, dizendo que habilidades para ganhar dinheiro são melhores do que a de domar. A Mira parece estressada e perdida em seus pensamentos, enquanto a Ivy se pergunta o que está acontecendo. Depois disso, eles saem, e enquanto caminham, a Ivy comenta com o Latrua que o Sora disse que nenhum deles eram boas pessoas, mas o Latrua pergunta se os doces que eles comeram estavam bons, e a Ivy diz que estavam deliciosos. O Latrua então diz que escolheu aquela loja porque as pessoas de lá o conhecem, e aquele sim era um verdadeiro lugar seguro. A Ivy então entende e diz que é por isso que ele queria ir para o Flau Flau, e o Latrua confirma, dizendo que queria evitar o lugar que eles sugeriram. E agora, enquanto olha para o Sora, a Ivy suspira, enquanto diz que é triste que aquelas pessoas sejam todas ruins. E o Latrua reflete, dizendo que quando ele era pequeno, as crianças podiam correr livremente pela cidade, e quando eles faziam travessuras, eles obviamente apanhavam. Em seguida, vemos um garotinho tentando andar por aí para pegar uma borboleta, mas a sua mãe aparece e o impede. E então o Latrua diz que agora a cidade se tornou insegura por conta dos sequestros, e os adultos temem que seus filhos sejam levados. Mais tarde, à noite, o Latrua conta a todos que o grupo da Mira fez algo bastante suspeito. Eles pareciam que queriam raptar a Ivy. Então a Ivy diz que eles vieram a convidar para comer um lanche. O Sifar agora pergunta se eles realmente querem vender a Ivy, e o líder então pergunta por que eles se arriscariam tanto para tentar sequestrar a Ivy. Todos concordam que as pessoas suspeitariam demais disso, e então um clique vem à mente da Ivy. Ela diz que o grupo da Mira é apenas um chamariz, por isso não haverá problemas para a organização se eles forem expostos como traidores. A Ivy basicamente acredita que a Mira e os outros sejam apenas peões de sacrifício. O Latrua então pergunta o que eles devem fazer, e a Ivy diz que tem um plano, e conta tudo a todos. O líder gosta bastante do seu plano, e diz que agora é a chance perfeita para pegar todos os traidores. No dia seguinte, vemos todos os aventureiros reunidos do lado de fora da guilda. O mestre da guilda se dirige a eles, e diz que os chamou aqui para pedir um favor. Ele apresenta a Ivy, e diz que, como todos sabem, os casos de sequestro estão aumentando na cidade, e por isso ele quer que todos protejam a Ivy. No entanto, essa criança precisa conhecer todos eles, portanto, ele pede para que todos eles se apresentem um a um. Enquanto isso, a Mira acena para a Ivy, que acena de volta. Então, o primeiro homem caminha em direção a Ivy, e a Ivy já percebe que o Sora está tremendo. Ele cumprimenta a Ivy,
que responde prazer em conhecê-lo. E a Eve fica chocada ao ver que o soro está tremendo ainda mais forte. Então ela diz isso ao Bolorda, que já responde o quê? Já? Do outro lado, o Capitão Bursksby parece estar pensando profundamente. Então seu vice-capitão pergunta o que ele está pensando, e ele diz que está apenas imaginando coisas. Em seguida ele revela o seu pensamento, dizendo que essa criança, a Ivy, é algo especial, pois graças a ela, eles estão conseguindo encontrar os traidores. Nesse momento, ela ouve alguém chamando seu nome, sendo o Sifar e sua equipe. O Sifar pede para que uma unidade especial seja reunida, pois um covil de monstros foi descoberto em uma caverna na floresta. O capitão rapidamente entende e diz ao grupo para selecionar os membros para a unidade especial. E agora vemos a loja onde todos estão sentados. E a Eve pergunta o que é Danzu, e o Latrua diz que é perigoso, enquanto a Mira diz que é o doce mais gostoso daqui e que a Eve precisa experimentar. A Mira então pede Danzu para todos e o lojista promete o levar. E sim, o plano da Eve era se fazer de isca para capturar todos os bandidos. E o local que a Mira queria tanto visitar é um local que faz o Sora tremer até demais. E ao perceber o Sora assim, ela agarra o Latrua, sinalizando que o local é perigoso. E até mesmo o garçom é uma pessoa ruim. Agora todos conversam entre si e o Latrua diz que precisa da ajuda da Mira e seus irmãos para cumprir uma missão secreta. O proprietário está ouvindo tudo enquanto prepara os doces, e o Latrua continua, dizendo que uma grande unidade de guarda está sendo enviada para lutar contra os ogros, deixando a cidade vulnerável a ataque. Os gêmeos concordam em ajudar na segurança da cidade. Enquanto isso, o proprietário da loja de doce mistura algo perigoso em 2 tigelas, e após fazer isso, ele serve os doces cuidadosamente para todos. E olhando para os doces, o Latrua faz um sinal para Eve não os comer. Agora, enquanto conversam, o proprietário sai correndo para informar a organização para atacar a cidade, pois o local vai estar basicamente sem defesa alguma. Enquanto isso, o Latrua pergunta para aqueles que deveriam ser seus amigos por que eles estão ajudando a organização. A Mira pergunta o que ele está falando, mas o Latrua pede para eles comerem os doces envenenados. Se eles comerem esses doces, eles os provarão que não são traidores. E quando o Latrua afirma novamente dizendo que sabe que eles são traidores, os 2 gêmeos se levantam para lutar contra ele. O Marme pega suas adagas e o Tort pega sua espada para lutar. E após chutar a mesa, o Marme avança para atacar, mas o Latrua se esquiva. Eles começam a brigar e o Latrua lhe dá um soco, fazendo-se chocar contra a parede. Agora o Tort se lança ao ataque e o Latrua o impede, dizendo para ele desistir. Enquanto isso, a Ivy apenas está com medo e a briga continua acontecendo. Do nada, o Tort tenta atacar o Latrua por trás, mas a Ivy o avisa. O Latrua então invoca suas chamas, mas o Marme usa sua magia de água para anular o ataque. Agora os dois se preparam para atacar novamente e o Latrua pega sua espada. No entanto, quando seus irmãos iriam atacar em conjunto, a Mira usa os seus slimes para deter os dois, e enquanto eles lidam com os slimes, o Latrua tem a chance de atacar e desmaiar os 2 irmãos. Após ele fazer isso, a Mira diz que sente muito pela traição, mas a Ivy a agradece por ter parado os gêmeos. Nesse momento, um amigo do Latrua aparece perguntando o que está acontecendo, e o Latrua pede sua ajuda. Agora, de volta ao palácio, os guardas estão de plantão, e de repente o pessoal da organização chega para atacar, e os guardas entram em combate com eles. Enquanto isso, alguns deles vão até um guarda traidor. Eles sinalizam um para o outro, e então ele os leva para dentro e diz para irem até aquela sala. Agora o traidor nobre também se dirige a essa sala, e ao entrar ele diz a todos que eles fizeram um ótimo trabalho, e ele caminha para empurrar o livro, e assim a sala secreta se revela, e do nada uma bomba do sono ativa. Ele fica chocado com isso, e nesse momento várias bombas do sono começam a explodir. O gás começa a se espalhar por todo lugar, e os membros da organização não conseguem respirar e acabam ficando inconscientes. Na parte de trás da sala, outra bomba explode. Eles tentam correr, mas acabam desmaiando. Por outro lado, o capitão está lidando com uma unidade especial para capturar os ogros, e o vice-capitão diz que os traidores estão exatamente atrás deles e que eles estão prontos para os atacar, pois se eles derrotarem os mais fortes, só vão sobrar os mais fracos. O capitão então diz que todos eles são tolos, e em seguida ele entrega um dispositivo para o seu vice, que pergunta preocupado se ele pode usá-lo à vontade, e o capitão diz que ele deve fazer o que quiser. Então, quando os traidores estão prontos para desembainhar suas espadas, e alguns até mesmo se preparam para disparar flechas, o capitão e o seu vice rapidamente reagem, soltando uma rede em cima de todos eles. A rede tem o poder de anular a magia de todos, usando um poder de choque, e agora que vários traidores foram capturados, os dois se preparam para capturar os que ainda não foram pegos. Enquanto isso, o líder da guilda, Rogliff, também começa a lutar contra os aventureiros traidores. Seus amigos também entram na luta e começam a derrotá-los. Um homem tenta usar uma faca, mas recebe um chute poderoso. O Sifar derrota um inimigo com um bastão, mas um homem ataca o Baldi e ele o derruba com facilidade. O líder da guilda, Rogliff, grita para que eles capturem todos os traidores que ele apontar, e o Bolorda dispara na cabeça de um dos inimigos. Todos eles estão felizes, pois finalmente eles não podem mais ser enganados, e o Agrupe os eletrocuta novamente para garantir que todos
todos serão neutralizados. Depois disso, todos se reúnem em um local privado, e o capitão diz que eles capturaram todos os traidores. O Bolorda finalmente pode dizer que a cidade está segura, e o nobre traidor fica furioso ao ser levado para a prisão, mas o nobre Foronda diz que ninguém mais vai o salvá-lo agora. No entanto, agora eles têm um problema para lidar. As pessoas da cidade estão com raiva dos traidores, mas isso é facilmente resolvido pelo capitão, que corre em direção à multidão e diz que todos os traidores serão punidos. As pessoas querem matá-los agora mesmo, mas o capitão diz que se eles morrerem aqui, eles estarão livres. Ele promete a toda a população que vai garantir que todos recebam uma punição severa pelo que fizeram. O seu objetivo é fazer com que todos se tornem escravos e trabalhem em um lugar que é um verdadeiro inferno. Ao ouvir isso, a Ivy comenta que o capitão é um homem incrível, pois fazendo isso, ele evitou que pessoas normais se tornassem criminosos. E na cena seguinte, vemos o capitão e o Agrup conversando com a Ivy. O capitão entrega a ela uma lista de traidores envolvidos com a organização, e obviamente por ter ajudado a capturar tantos traidores, a Ivy vai receber uma recompensa gigantesca, porque além de ter capturado traidores, eles descobriram diversos assassinos e criminosos perigosíssimos envolvidos em tudo isso. A Ivy pensa em calcular toda a soma, mas ela desiste e apenas pega a caneta para assinar os papéis. Na manhã seguinte, a Ivy verifica suas armadilhas e ela fica desapontada por não ter capturado nenhum único rato. Nesse momento, o Ciel aparece e a Ivy fica feliz ao vê-lo. Ela o abraça e ele entra nos arbustos. No momento seguinte, ratos e coelhos são capturados nas armadilhas da Ivy. Ela então sorri e agradece o Ciel por ter feito isso por ela. Mais tarde, na loja de carnes, o comerciante agradece a Ivy por sempre trazer carne fresca. Ele agradece por fazer o comércio dele ir tão bem. Ele paga todo o dinheiro que ela merece com felicidade. Na cena seguinte, vemos muitas pessoas se divertindo em um restaurante, com vários pratos à mesa. A Ivy está sentada com todos em uma enorme mesa de jantar. O mestre da guilda então se levanta e anuncia que todos devem comemorar a queda da organização, e todos aplaudem. Enquanto a Ivy está bebendo, todos começam a empilhar comida na frente dela. Depois disso, o capitão conta que aquele nobre que cometeu vários crimes confessou todos os seus segredos obscuros da organização, e que agora a organização foi completamente erradicada. A Ivy então pergunta sobre Amir e seus irmãos, e o mestre da guilda diz que eles estão presos por terem ajudado a organização. Enquanto está na prisão, a Amira se sente feliz por finalmente estar livre daquele trabalho horrível, e o mestre da guilda acrescenta, dizendo que agora todos podem finalmente relaxar. A Ivy então diz que quer mostrar algo a todos eles. Ela pega o Sora e diz que foi ele quem nos ajudou. O mestre da guilda sorri e agradece ao Sora por ter restaurado a paz em toda a cidade. O mestre da guilda então pergunta se a Ivy consideraria morar nessa cidade. Todos querem que ela fique com eles. A Ivy fica emocionada e todos os outros também começam a incentivá-la a morar ali, dizendo que vão ajudá-la, seja com casa ou com qualquer outra coisa que ela precisar. Ela fica maravilhada e se pergunta se realmente pode morar ali, e todos ficam esperando sua resposta. A Ivy então olha para o Sora e se lembra das palavras da velha senhora, que lhe disse que se um dia ela encontrasse alguém em quem confiasse, ela deveria contar a verdade sobre si mesma. Então, depois de respirar fundo, ela diz a todos que tem algo a dizer. Ela segura o Sora com força e revela que ela não tem nenhuma estrela. Todos ficam surpresos com essa revelação, e ela continua dizendo que quando tinha 5 anos de idade, ela tocou na água benta da igreja, e foi assim que descobriram que ela era uma domadora sem estrelas. O padre ficou furioso, dizendo que Deus havia a abandonado. Depois disso, ela foi expulsa de casa. Seus amigos jogaram pedras nela. Ela correu da vila ferida e sozinha, e na época quem a ajudou foi a bondosa vidente que a adotou. Mas por outro lado, o chefe da vila disse aos aldeões que crianças sem estrelas trazem má sorte. Ele mandou todos começarem a caçar. Então ela continuou fugindo, até chegar aqui. A Ivy abaixa a cabeça, segurando o Sora com força, enquanto todos a observam em silêncio. E o Latrua finalmente se pronuncia, dizendo que viu que ela tem uma força incrível. Um outro aventureiro acrescenta, dizendo que ela é muito forte. E também dizem que não se importam com o fato dela não ter nenhuma estrela, e que todos sempre irão a apoiar. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto da Ivy, e o mestre da guilda promete que todos vão manter o seu segredo. E depois de enxugar suas lágrimas, a Ivy sorri e declara que agora ela pode continuar sua jornada. Enquanto segura o Sora com força, a Ivy diz que até agora ela estava fugindo para salvar sua vida, mas então ela conheceu o Capitão Ogto, e ele a ajudou sem fazer nenhuma pergunta, e sem mais nem menos, todos eles a ajudaram, fazendo o completo oposto das pessoas da aldeia ou da família dela. Agora ela entende o que a vidente quis dizer, portanto, ela quer conhecer muito mais pessoas como eles, e talvez viajando ela possa aprender mais sobre esse mundo. Eles dizem que agora a Ivy estará viajando para encontrar algo novo. Ela diz que sim, e enquanto isso um deles mima o Sora, dizendo que vai sentir muito sua falta. No fim, em homenagem à partida da Ivy, todos decidem beber muito. Nessa noite, todos compartilham alguns momentos felizes, e a Ivy pode sentir um bom momento caloroso e cheio de felicidade. Na manhã
manhã seguinte, todos se reúnem para se despedir da Eve, e ela diz que está pronta para ir. Latrua pergunta se ela não está se esquecendo de nada, mas ela já está levando mais do que o suficiente. A Eve rodopia agradecendo pelas bolsas mágicas, dizendo que é muito fácil carregar suas bagagens com elas. Todos lhe desejam boa sorte em sua jornada, e o capitão diz a Eve que fez algumas pesquisas sobre o Sora. Ele diz que o Sora é um slime fraco, e ele só pode ser domado por ela porque ela não tem estrela nenhuma, senão a mana dela seria mais densa, e quando ela tentasse injetar sua mana dele, o Sora teria sido completamente destruído. Nesse momento, algo fala em sua mente, então ela abre a sua bolsa e chega à conclusão de que ela só veio a esse mundo para conhecer o Sora, e o Sora também só existe nesse mundo para conhecer. Ela se prepara para definitivamente partir, e todos dizem para ela se sentir à vontade para voltar a qualquer momento. A Eve então sorri e se despede, e eles a observam enquanto ela se distancia, e o Ciel aparece do nada, deixando todos chocados. É nesse momento que um deles comenta que ela não tem estrela nenhuma, mas ela domou até mesmo um monstro mais forte. Assim ela segue em frente, com o Ciel a mimando, e o Sora também aparece, estando muito feliz. E assim ela continua alegremente sua jornada. E assim esse anime termina de forma incrível e feliz. Se você curtiu esse vídeo e quer ver mais resumos completos, se inscreve aí no canal e fica atento nos próximos vídeos.